queria, enfim, avisar que essa é a última aula que eu vou dar nesse semestre. A próxima aula de inglês, que é a nossa última aula também do semestre, vão ser os outros professores, que eu não vou poder não vou poder comparecer. Então, queria agradecer muito todas as pessoas que ficaram vendo nossas aulas, aguentaram o ano inteiro o cursinho. E, enfim, dizer que eu gostei muito, que eu estou muito animada e que para quem for continuar depois da primeira fase vendo outras aulas, enfim, estaremos sempre aqui. E o que mais? E dizer também, óbvio, que ótimas provas para vocês, vocês vão arrasar, tenho certeza absoluta, porque estudar vocês estudaram, né? Então, vai dar tudo certo, tenham muita paciência e confiem muito no que vocês aprenderam. Vocês são demais. Tá bom? Então, mas é isso, a gente vai continuar pelo WhatsApp, se alguém quiser falar comigo, estarei lá. E é isso, bora então para essa aula que eu vou dar. Vai ter mais uma de inglês ainda, não é a última do semestre, só que eu não vou estar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Ai, peraí. Como assim a gente vai ter férias? Sim, né? Porque depois que passar o vestibular, vocês têm que descansar um pouquinho, né? Para começar a estudar de novo para o ano que vem. Se quem continuar, né, no cursinho ano que vem, vai ter sim um período de férias. Bom, gente, deixa eu colocar aqui grande. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aula mais voltada para vocabulário, né? A gente teve muitas aulas de gramática já, de tempos verbais, que foram muito importantes, mas agora a gente vai trabalhar alguns tipos de palavras que vão ajudar muito no vocabulário de vocês. Então, quando vocês estiverem lendo um texto, vocês vão identificá-las e vai ser muito mais fácil de entender o que o texto está falando, né? Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira é essa de comparatives and superlatives, que são comparativos e superlativos, que na verdade tem uma relação completamente direta com a segunda parte, vocês vão entender. E nesse caso é só um caso mais específico que é mais importante também, porque, enfim, aparece muito. Então, a gente vai começar por essa parte. Então, aqui, gente, a gente vai trabalhar com palavras que são utilizadas para comparar dois substantivos, duas pessoas, dois seres, né? E dizer quem é mais, quem é menos em relação a uma certa característica. Aí eu coloquei aqui 3 animais, né? Uma tartaruga, um cachorro e um cavalo, para a gente falar sobre rapidez. Aí os exemplos são: The dog is faster than the turtle. O cachorro é mais rápido que a tartaruga. Então, vocês começam a perceber aí esse tipo de formação, né? Faster than. The horse is faster than the dog. De novo, repete a mesma formação. O cavalo é mais rápido que o cachorro. E por último, the horse is the fastest. Então, aí é uma diferença. The fastest é outro tipo de formação. Aí, gente, quando a gente está comparando duas coisas, duas pessoas, em relação a uma certa qualidade, a gente usa essa formação. Tananã, then. Em relação, obviamente, ao que você está falando. Então, nesse caso, faster é em relação à rapidez. Mais rápido que. Agora, se você quer falar que um animal, uma pessoa ou um objeto é o mais de tal característica, você vai usar esse terceiro exemplo. The fastest, o mais rápido. Então, claro que a gente está falando aqui de uma palavra específica, que é o fast, mas você vai usar isso para todos os adjetivos que cabem nesse quesito aí que a gente está usando com fast. Então, aqui, gente,
No fast, por exemplo, que é uma palavra que tem uma sílaba só, a gente utiliza dessa forma, adiciona o ER quando a gente quer fazer uma comparação, e o then, né? E para fazer um superlativo, dizer, no caso, é o mais de todos, a gente usa o EST no final da palavra, e antes a gente fala the, então, the fastest. Aí, queria entender se vocês entenderam a ideia, né, dessas palavras, para que serve essas palavras. Então, vocês vão usar essa formação para todos os adjetivos que têm uma sílaba só, que são a maioria dos adjetivos, né, das palavras que vocês vão ver. Mas eu queria entender se vocês entenderam o significado disso. Ficou claro para que servem os comparativos e superlativos? Sim? Então, beleza, gente, me interrompam caso vocês tenham, se vocês tenham alguma dúvida em relação ao significado. Aí, gente, quando a gente tem um adjetivo de duas sílabas terminados em Y, a gente vai substituir o Y pelo IER, quando é comparativo, e o IEST, quando é superlativo. Alguns exemplos são esses. Então, o adjetivo crazy, de louco, o comparativo vira crazier. Então, você vai falar, quando você está comparando duas pessoas, sei lá quem is crazier than sei lá quem. Você está comparando duas pessoas. Agora, se você quer falar que a pessoa mais maluca de todas que você já conheceu, sei lá quem is the craziest. Aí você vai usar o superlativo. O mesmo para o happy, happier, ou the happiest, e early, earlier, ou the earliest. Então, alguns exemplos aqui. It was the happiest day of my life. O que vocês acham que isso significa? Alguém pode falar aí? Foi o dia mais feliz da minha vida, exatamente. Então, quando a gente quer falar mais feliz, o mais feliz é o the happiest, e aí, no caso, day of my life, o dia mais feliz. A gente não está comparando um dia com o outro, a gente está falando só de um dia, que é o mais feliz de todos. Então, aí no caso que a gente queira usar um comparativo, entra aí. My joke was funnier than your one. Poderia falar the most? Não. Nesse caso, não, porque essa palavra é o rap, né? Que é um adjetivo de duas sílabas terminado em Y. Então, ele entra nessa regra de substituir o Y por IEST. Então, se você falasse it was the most happy day of my life, estaria errado, porque essa palavra ela é colocada nessa regra. Em seguida, a gente vai falar do most e do more para você entender a diferença. Mas no caso do rap, a gente tem que falar happiest ou happier. E aí, seguindo, my joke was funnier than your one. A gente está comparando my joke com your one, que seria a sua, né, no caso. Então, my joke was funnier than your one. A minha piada foi mais engraçada que a sua. Então, ou mais divertida que a sua. E aí a gente coloca o funnier. Então, se a gente quisesse falar a minha piada foi a mais engraçada de todas, a gente ia falar my joke was the funniest. Joke é piada. Tá? E aí, por último, this section is easier than the rest. Então, palhaço é... Como fala palhaço, gente? Clown. É assim, ó. Isso é palhaço. E o Joker, que você pode estar confundindo, é o Coringa, né? Então, o Coringa do baralho ou do filme chama Joker. Mas tem a ver com a palavra joke, que é piada. Então, o Joker é quem faz a piada, o Coringa. A música The Greatest da Cia. Sim, isso entra nessa questão, é um superlativo, the greatest, o melhor, o mais, literalmente seria o mais ótimo, mas a gente não fala isso, né, em português, seria o melhor de todos e tal, ou o maior de todos, enfim, é isso mesmo.
Então, é isso, gente, quando a gente está com uma palavra, um adjetivo de 2 sílabas terminado em Y. Agora, quando a gente está falando de um adjetivo de 2 sílabas que não termina em Y, ou um adjetivo de 3 sílabas ou mais, uma palavra grande, a gente não vai usar essa formação de no final ou est no final, porque é uma palavra muito grande, ficaria muito estranho. Então, a gente passa a usar isso que vocês colocaram aí no chat, do more ou the most. Então, no comparativo, a gente fala more, blá, 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 e o superlativo the most, blá, blá, blá. Então, aqui, alguns exemplos. Handsome, que é lindo ou bonito. Então, vira no comparativo more handsome ou no superlativo the most handsome. Nervous, more nervous, the most nervous. Enthusiastic, more enthusiastic or the most enthusiastic. E aí, segue dessa forma com as palavras que são grandes. Então, aqui dois exemplos. Alex is more intelligent than you, but I am the most intelligent. Então, aqui no caso, a gente está usando o adjetivo intelligent, inteligente. Então, o Alex é mais inteligente que você, fazendo uma comparação aí, mas eu sou o mais inteligente. Entenderam a diferença do comparativo com o superlativo nessa frase? A gente está usando o comparativo para comparar a inteligência do Alex com você, e o superlativo a gente está usando para falar que a pessoa é a mais de todas, né? A mais inteligente de todas. E aí, o segundo exemplo, it was the most wonderful day that I have ever had. Então, nesse caso, é mais ou menos o mesmo significado que a gente tinha falado, the happiest day of my life, né? É uma palavra diferente, wonderful, maravilhoso, né? Para falar também de uma qualidade do dia. It was the most wonderful day I have ever had. De todos da minha vida, né? Não estou comparando ele com nenhum outro. Mudar o then para quanto você? Ah, sim, entendi. Se você quiser falar que uma pessoa tem uma qualidade que é igual que se compara ao nível de qualidade de uma outra pessoa, a gente usa essa palavra, as. Mas aí a gente não usa o comparativo. A gente fala, por exemplo, I am as happy as you are. Então, eu tô falando, eu sou tão feliz quanto você. I am as happy as you are. Eu sou tão feliz quanto você é. Só que aí, tá vendo que o happy continua sem mudar? Continua sendo um adjetivo. Não colocamos aí um superlativo, um happier, por exemplo, porque ninguém é mais do que o outro. E o happier seria para falar que um é mais do que o outro. Então, a gente vai colocar, tem que estar no meio dos as, sim. As, blá, 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 as. É assim que a gente fala. O S seria um como mesmo. Então, vocês vão ver, às vezes, ele sozinho. Mas quando você está comparando uma pessoa com a outra, você coloca o S, blá, 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 S. Desse jeito. Mas aí, no caso, as duas pessoas têm o mesmo nível de felicidade, entendeu? Ninguém é mais feliz que o outro. A gente está comparando que, enfim, pessoas estão ali no mesmo nível. Pode falar, Flora. Mas quando eu falo quanto não é maior? Quanto não, quanto é a mesma coisa, né? Eu sou tão feliz quanto você, seria tipo a mesma palavra, seria uma palavra diferente para a mesma coisa, como você ou quanto você. Ah, tá bom. Estava aprendendo isso no CNA. Ah, legal. Que bom que aqui está sendo, então, revisão para você. Olha, então, gente, existem palavras também que são irregulares no comparativo e no superlativo. Então, e são palavras muito importantes. Então, good, a gente não vai falar gooder ou the goodest. A gente vai falar better ou the best. Não tem nenhuma relação entre a raiz da palavra, mas, enfim, é uma coisa que a gente vai se acostumar a ver. Better e the best. Aí, a mesma coisa para o bad, que é ruim. O comparativo vira worse
e o superlativo the worst. Então, são palavras também que não parece que tem nenhuma relação, mas é o comparativo e superlativo desse adjetivo bad. E aí, o adjetivo far, que seria longe, tem um comparativo further ou farther, e o superlativo the furthest ou the farthest. Você pode usar os dois, eles são duas palavras diferentes para falar a mesma coisa. Só tem uma pequena diferença, assim, que quando você está falando de distância, né? Então, far, de distância, de ser longe, você pode usar tanto further quanto farther. Mas se você está falando de uma coisa que vai além e não é uma distância, você só pode usar o further com o. Então, por exemplo, tinha um exemplo aqui que eu achei na internet, mas eu não vou conseguir achar de novo. Mas é uma coisa de quando uma pessoa vai além que a outra, então ela avançou mais, tipo, no estudo. Então, tal pessoa went further than the other person in their studies. Ficou claro, gente? Acho que ficou meio confuso, na verdade, mas só para colocar essa pequena diferença entre a palavra com U e a palavra com A. Horse não tem o mesmo som que horse. Horse parece um R, assim, horse. E worse é só um U no começo, worse. Agora, a diferença do further e do farther, tá bom, vou explicar de novo. Far significa longe. Então, quando você quer falar que uma coisa é mais longe que a outra, em termos de distância, você pode usar tanto o further ou farther. Isso ficou claro? São duas palavras que são para o comparativo de far. A mesma coisa para o furthest e farthest para o superlativo. Agora, se você quer falar que uma pessoa foi mais longe que a outra em outros termos, então, por exemplo, alguém estudou mais na vida, então ela foi mais longe nos estudos, então ela fez faculdade, ela fez mestrado, ela fez doutorado, então ela foi mais longe. Não é uma questão de distância, entendeu? Porque não mede em termos físicos, é uma questão de ter ido além. Isso ficou claro? Quando a gente quer falar nesse sentido, a gente só pode usar o further com o U. O farther é só para questão de distância física, então metros, quilômetros. Então, essa é a única diferença. Agora, vocês vão ver as duas palavras sendo usadas para distância física também. O further também pode ser usado. E aí, continuando, o little é um adjetivo de pequeno, a gente vai usar less e the least. Many, much, a gente vai usar more e the most, que seria aí um pouco já contraditório, porque é disso que a gente está falando mesmo, né? No comparativo superlativo, é um pouco redundante até. E o old, a gente pode usar older ou elder, e superlativo the oldest or the eldest, tá bom? Mas é muito mais comum você ver o older e o oldest do que o elder. Aí, os exemplos. Young vira younger e the youngest. É isso mesmo, o mais jovem e mais jovem que, né? Então aí, I am a better tennis player than you, but Marcelo is the best. Eu jogo tênis, eu sou um jogador de tênis melhor que você, então better than, but Marcelo is the best. Ele é o melhor. Steve is a worse liar than me, but Adrian is the worst. Então, Steve é um mentiroso pior do que eu, mas o Adrian é o pior de todos, não sabe mentir. Opa. Aí, gente, trouxe um texto que, assim, a qualidade não tá... tá até boa, né? Mas é que eu tirei uma foto de um livro, tá? Então foi o melhor que eu consegui fazer. E sobre os climas diferentes. Então, why do different parts of the world have such different climates? Por que as partes do mundo têm climas diferentes? Né? Para a gente olhar aí alguns exemplos dessas palavras de comparativo e superlativo. E aí, então, vamos ler aqui. Alguém quer ler comigo? Ou eu leio sozinho? Vamos ver se alguém se...
Bom, eu vou começar lendo então, gente. A resposta para essa pergunta seria: There are several factors that influence the climate. The main ones are. Tem muitos fatores que influenciam o clima. Os principais são latitude. Então, isso vocês estão aprendendo geografia, né, gente? Latitude. On average, the farther you go north or south of the equator, the colder it gets. Então, gente, alguém consegue falar aí o que vocês acham que significa essa parte da latitude? Average é assim, em média. On average, em média. Aí o farther aparecendo. The farther you go north or south of the equator, seria o quanto mais longe você vai para norte ou para sul do Equador, the colder it gets. Então, o que significa the colder it gets? Mais frio fica. Então, quanto mais longe do Equador você tá, tanto para norte quanto para sul, fica mais frio. E o segundo fator, altitude, altitude. The higher a place is, the colder it is. Então, e aí, o que significa essa parte? Quanto mais alto, the higher a place is, quanto mais alto um lugar é, the colder it is, mais frio fica. Então, são os dois fatores que mais influenciam no clima, é a latitude e a altitude. E aí tem a topography, que seria a topografia. Mountains and coastlines are more exposed to the prevailing wind. Então, são lugares mais expostos aos ventos, né? As montanhas e as coastlines. O que seriam coastlines? Tentem aí... Não, colinas não. Tentem desmembrar a palavra. Coastline. Então, seria, literalmente, linha de costa. Então, o que a gente chama de costa só em português, né? São as costas ali, que são um lugar que fica de frente ao mar. São lugares mais expostos ao vento, né? The prevailing wind, que vem. E aí, coast versus inland. Então, ali seria o que a gente fala em português, continentalidade versus maritimidade, né, gente? Vocês devem ver isso um pouco, né, em geografia. The water in the ocean heats up and cools down less than the land. As a result, in winter, if the temperature is below freezing, the ocean will be warmer than the land and will warm up the coastline. Então, aí, o que a gente está falando, basicamente, é que a água do oceano aumenta de temperatura e diminui de temperatura menos que a Terra. Então, ela tem uma propriedade de manter o calor. Então, como resultado, no inverno, se a temperatura está aparecendo, a temperatura é abaixo de zero, então below freezing, the ocean will be warmer than the land. O oceano vai ser o quê mais do que a Terra? O que significa warmer than? Mais quentinho que a Terra. And will warm up the coastline. Conversely, in summer, if the weather is hot, the ocean will be cooler than the land and cool the coastline. Então aí vocês já sabem, né? Se no verão o tempo está mais quente, o oceano vai estar mais frio que a Terra e vai esfriar a linha de costa, né? Nossa costa. So coastal areas tend to be more temperate. Então, os lugares que estão na costa têm a tendência de ser mais temperados. Notably, having winter climates that are relatively mild and damp. Continental climates have greater extremes, often experiencing sub-zero temperatures and dry conditions in winter, and hot weather in summer. Então, os tempos, o tempo dentro das áreas mais continentais são mais extremos, mais secos, mais frios no inverno e mais quentes no verão. Paradoxically, in summer, in some continental areas, it feels more humid than the coast. E aí, gente? More humid.
Tá vendo aí o superlativo aparecendo daquela forma, com o more? Porque humid é uma palavra que tem duas sílabas e não termina em Y. More humid tem mais umidade, é mais úmido que a costa. Então, continental areas feels more humid than the coast. Because they are more sheltered from the wind than. Porque eles estão mais resguardados, enfim, mais protegidos do vento que a linha de costa. Pode falar, Letícia. Letícia? Ah, se eu quisesse falar que alguém é mais legal que a outra, você pode usar cooler também. Essa palavra, ela existe. O cool é tanto legal quanto frio. Então, quanto frio em termos de temperatura, né? É estranho mesmo, mas é isso. Você pode falar cool para as duas coisas. Então, era esse texto para dar alguns exemplos aí de superlativos e comparativos. Gente, agora eu quero trazer, no finalzinho da nossa aula, alguns outros exemplos de sufixos e prefixos. Então, como nos comparativos e superlativos a gente usa o ER no final, ou o EST no final das palavras para alterar o significado, existem outros sufixos e prefixos no inglês que existem para mudar o significado das palavras de outras formas também. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos principais para vocês verem. Claro que vocês não precisam decorar todos, mas só para vocês entenderem como a gente pode desmembrar as palavras para entender o significado delas. Você não precisa saber o significado de todas as palavras que existem. Você entendendo as partes que formam uma palavra, você consegue sozinho deduzir. Então, aqui, começando pelos prefixos. Anti significa contra. A gente também tem isso no português. Então, antivirus é o antivírus, é uma coisa contra o vírus, um antivírus. Antibiotic, antibiótico. Então, uma coisa contra o biotic, que seriam, no caso, as bactérias que a gente está tentando combater. Antidote, antídoto, uma coisa que também entra aí no contra para a gente, que significa um remédio que vai contra uma doença. Então, o D no começo das palavras no inglês significa o oposto de. Então, deactivation. Então, se você desmembrar essa palavra, deactivation, você vê activation, ativação. Então, o D é a desativação. Decaffeinated. Decaffeinated. Sem café, descafeinado. Desalinize, essa palavra aí que vocês nunca vão ver em nenhum lugar, só tá nesse exemplo que eu achei na internet. Dessalinizar. Seguindo, aqui eu vou mandar um monte de exemplo, depois a gente vai trabalhar nisso, tá? Então, this, que aparece muito, oposto de novo. Então, dislike, não gostar. Disable, desativar. Então, disprove, refutar. Proof é prova. Então, quando você disprove, você está refutando. Vocês entenderam como a gente faria se viesse uma palavra que você nunca viu na vida e começa com this? Você já pode deduzir que ela está querendo dizer que é o oposto de uma ideia. E aí você vai desmembrando para entender qual ideia que ela está falando. Agora, incorrect, impossible, irregular. São esses inícios. In, im, ir, que são para colocar aí o oposto. Incorreto, impossível, irregular. For, isso aqui é muito interessante, gente. Foresee, então é uma palavra que significa antes de, mas a gente não usa muito isso, né? Mas foresee, prever. Porque o see é ver, então foresee, a gente está prevendo. Forecast, previsão. Então, quando a gente fala de previsão do tempo, é weather forecast. Foresight, também é previsão, só que no caso, é uma transformação dessa palavra foresee para um substantivo, foresight. Então, a gente está prevendo também. E o miss, de forma incorreta. Miscalculation, então calculou mal. Misspelled, pronunciou errado. Misspelled. Misunderstand,
um mal-entendido. Então, a gente vai entendendo aí algumas coisas. E os últimos, un e non. Unacceptable, inaceitável. Unhappy, se você desmembra o unhappy, você sabe que happy é feliz, e o un, então, é o contrário. Unattractive, não atraente. Aí, ali, a mesma coisa com non. Non-abrasive, não abrasivo. Non-acid, não ácido. E non-allergic, não alérgico. E aí, gente, alguns palavras com muito significado. É verdade. Sufixos, gente, que são esses pedacinhos da palavra que vem no final da palavra. Então, ele altera os adjetivos também. Então, aqui, able ou able, acceptable, aceitável. Apareceu lá antes. Unacceptable. Isso aqui, o unacceptable é uma alteração do acceptable. Então, accept é aceitar. Aí você coloca o able, que vira aceitável. Adorable. Então, adorável, de adore, que é o verbo adorar. Affordable, de preço acessível. Então, é do verbo afford, que é isso é um verbo que tem a ver com custo. Então, uma coisa de custar. Então, affordable, ele tem um preço acessível, um preço bom, é possível pagar. Aí o full, que vocês vão ver muito. Painful, doloroso. Useful, útil, que é cheio disso, é cheio de uso, então é útil. É cheio de dor, é doloroso. Meaningful, cheio de significado, então é significante. Outra coisa que vocês vão ver, grateful, que é cheio de graça, cheio de great. Então é uma pessoa que ela está, como que fala? Cheio de graça, na verdade, seria uma pessoa que agradece muito. Então ela está muito agradecida. Aí aqui, para indicar o processo, isso vocês veem muito. Action, então, shan no final. Construction, observation. Então, vocês querem colocar uma palavra para virar processo, adiciona o shan, que é muito possível que esteja certo. Aí, para formar substantivo, tem essas outras variações. Activity, que vem de active. Então, é um verbo, um adjetivo active, ativo, você coloca t no final, atividade. Infinitive, infinidade. Happiness é o ness no final. Então, felicidade. O substantivo que fala dessa condição de estar feliz. Né? Ali, o li no final forma advérbio. Então, quando vocês veem um dificilmente. It's hardly working. Tá funcionando de uma forma muito difícil. Quickly, rapidamente. Certainly, certamente. Formam advérbios. E aqui, por último, hood ou ship, para também formar substantivos. Então, childhood. Então, child é criança e hood é o substantivo que fala desse momento abstrato que a criança vive. Então, infância. Leadership. Líder, mais o ship para formar liderança. Brotherhood. Irmandade. O brother é irmão. E por último, neighborhood, que é uma coisa muito comum de vocês verem também. Neighbor é vizinho e o hood é ali o lugar onde estão os neighbors, os vizinhos, a vizinhança. Então, gente, isso aqui são alguns exemplos para vocês começarem a perceber esses pedaços das palavras, né? Claro que vocês não precisam decorar, mas para vocês entenderem que cada parte está ali por uma função. Se você quiser falar que algo é significante para mim, seria meaningful for me? Exatamente. Ou to me. Meaningful to me, é com o to, no caso. This is so meaningful to me. Se alguém te dá um presente que você ficou muito tocada. This is so meaningful to me. Tá bom? Enfim. Aí são algumas palavras que se formam, tá, gente? Trouxe aí mais um texto que traz alguns sufixos e prefixos para a gente dar uma olhada neles, como eles aparecem. Então, o texto é: Are we obsessed with predictability? A gente está obcecado com a previsibilidade? Então, alguém quer me acompanhar na leitura? Ou eu vou ler sozinha de novo? Vamos ver se alguém se anima.
Pode, claro que pode. Que aí, Carlos, lê aí até o primeiro ponto. Começando no predicting, né? Isso. Aí, tipo, o primeiro ponto, o parágrafo Ah, inteiro. não, o primeiro ponto não. Tem vários pontos. Pode ler até. Pode ler o primeiro parágrafo. Tá bom. Predicting is part of everyday life. We make all kinds of projections to help us make decisions. In order to choose what clothing to wear, we anticipate the weather. Before traveling anywhere, we try to forecast how long the trip is likely to take. We also take an interest in predictions made by others. We listen to forecasts about the weather, the economy, and social trends. Então, gente, aí, muito obrigada, Carlos. Aparece algumas palavras que eu até não grifei todas, mas que apresentam aí os sufixos e prefixos. Então, forecast, que a gente já tinha visto ali no exemplo, quando a gente estava falando dos prefixos, seria de previsão, uma palavra para falar de previsão. E o que o texto está falando? Justamente, como que a gente tenta projetar tudo o que vai acontecer? A gente quer saber qual vai ser o tempo que vai ser amanhã, porque eu quero saber que roupa eu vou usar, eu quero saber se eu vou poder lavar roupa ou não. A gente quer saber quanto tempo vai demorar para chegar até um lugar, a gente coloca no Waze, né? A gente quer saber exatamente que hora a gente vai estar lá. A gente quer saber tudo, a gente tem interesse nas previsões que outras pessoas também fazem. A gente vai ouvir aí previsões de tempo, a gente vai ouvir previsões econômicas, de tudo. A gente tem essa obsessão, né? E aí, continuando. Alguém mais quer ler, gente? Tá bom, então eu vou ler mais um parágrafo, e aí, se alguém quiser ler, ou o Carlos quiser continuar, avisa que aí tem mais um outro por último. Então vamos lá. What's more, it seems that we are becoming increasingly demanding about the accuracy of forecasts, especially ones made by experts. Even if an issue is highly unpredictable, we expect information about the likelihood of different scenarios. What's the probability that X or Y will happen? And if the experts fail to foresee major incidents, even improbable ones, angry questions are raised. Então, e aí o que acontece? Além de a gente querer ver previsão de tudo, a gente quer que essas previsões sejam muito, muito certeiras. Então, aqui a gente está falando the accuracy of the forecasts. A gente tem a demanda para que tenha essa acurácia, não sei como fala em português, mas essa palavra é para falar sobre a certeza das coisas. A gente quer que as coisas sejam certeiras. Especialmente se elas foram previsões feitas por pessoas que são experts, né? A gente não aceita que um expert vai fazer uma previsão errada. A gente fica bravo se está errado. Então, quando tem uma previsão do tempo errada, a gente fica assim, não acredito que erraram de novo, né? Porque os caras são profissionais nisso e erram. Então, mesmo quando é muito imprevisível, a gente quer saber qual é a possibilidade, a chance daquilo acontecer, né? Então, vamos lá, Maria, pode ler o último parágrafo. Maria? Ah, tá, beleza. Oi? Tá Oi, pode falar. Tá. Are we becoming too obsessed with training to make life predictable? State of screen to so as thing shall we become better at accepting and dealing with uncertainty. After all, life is haggling, unpredictable, and that situation is unlikely to change what that was a prediction. Pronto, obrigada, Maria. Então, a gente está ficando obcecado em prever as coisas.
Se a gente não quisesse, se a gente não... Em vez de ficar obcecado, a gente não devia aceitar mais a imprevisibilidade da vida? Então, uncertainty, a incerteza, ou que a vida é super unpredictable, imprevisível. Então, enfim, esse é um pouco do debate que o texto está trazendo, né? A gente devia aceitar um pouco, porque a verdade é, a vida é imprevisível. Aí, gente, eu grifei algumas palavras. E aí eu quero ver aqui, por exemplo, como vocês acham que essa palavra se desmembra? Foresee. Vamos lá. Ela se desmembra assim, o for e o see, porque a gente vai... Isso, exatamente. Desculpa, Letícia, fui mais ansiosa. Foresee. O for, que é aquilo, essa palavra que a gente estava discutindo, que é antes de, então ver antes. Então, prever, né? Foresee. Agora, uncertainty and unpredictable ficou um pouco mais difícil. O que vocês acham que são as partes dessa palavra? Vamos, por exemplo, ver um prefixo. Qual é o prefixo dessas palavras? An, separado. Mas também tem sufixo. São palavras que têm sufixos além de prefixos. Então, quais seriam os prefixos que vocês acham? T, muito bom, Carlos, e able, muito bom. Então, ficaria assim. Olha como essa palavra se formou. Uncertainty. Então, se você entendeu, se você sabe o significado de certain, que seria certeza, né? Você consegue entender o que a palavra uncertainty é. É a incerteza. É isso, é incerteza. Agora, unpredictable, a mesma coisa. Se você sabe o que significa o verbo predict, então, prever, predict, né? Você sabe que o unpredictable é uma coisa imprevisível, né? Que o un é a negação e o able é a possibilidade, né? Então, seria previsível e o não previsível, imprevisível, né? Tá vendo como desmembrar as palavras é uma coisa que funciona às vezes? De novo, unlikely e likelihood, que são palavras que têm o mesmo radical. Qual é o radical dessas palavras? Like, exatamente. Então, se você já tirou o radical, agora é só você entender o que os prefixos e sufixos estão querendo falar. Então, o an, a gente já viu que é de negação, e o li é um sufixo que significa uma coisa que vira um advérbio. Então, vira assim, unlikely. Aí que está a divisão da palavra. Então, é uma coisa que não como eu poderia dizer, é difícil de acontecer, unlikely. Não parece muito que vai acontecer isso. E likelihood é aqui a separação do like, o li e o hood. Ou então, se você quiser juntar o likely, vira likely mais hood. Então, aparece ali no texto, deixa eu voltar para vocês verem essas palavras. Aqui. We expect information about the likelihood of different scenarios. A gente espera informações sobre a probabilidade de diferentes cenários. Então, likelihood é quão provável isso de acontecer. Como qual é a possibilidade disso acontecer, né? Ficou claro, gente? Vocês entenderam como que funciona isso do desmembramento? Sim? Então, o objetivo dessa aula seria a gente dar essa ferramenta para vocês entenderem o que está sendo formado. Porque aí, vocês vendo uma palavra que termina em hood, vocês sabem que é um substantivo. Uma palavra terminada em li, vocês já sabem que é um advérbio. Vocês entendem mais a função das palavras na frase e vocês também conseguem deduzir o que aquela palavra significa, entendendo ali o que é o radical. Você consegue deduzir o que os prefixos e sufixos estão fazendo com aquele radical. Então, foi mais para entregar um pouco de vocabulário, tá bom? E era isso, eu consegui acabar a aula exatamente na hora para acabar. E, enfim,